perseguir a igreja, meus irmãos, de uma tal forma que em Atos, capítulo 5, versículo 17 ao 41, nós vemos que os sacerdotes prenderam Pedro e os demais apóstolos, porque o evangelho se multiplicara e o evangelho começou a incomodar os sacerdotes da época de uma tal forma que prenderam todos os apóstolos. No capítulo 5, versículo 17 ao 41, você vai encontrar a história de que é preso Pedro, Tiago, João, André, aleluia. Os apóstolos são presos, mas de noite Deus manda um anjo ir lá, aleluia, soltar os apóstolos da prisão. E quando Herodes procura os apóstolos, eles não encontram, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus tinha libertado os apóstolos da prisão. Aleluia. E no capítulo 12 nós vemos a prisão de Pedro pela segunda vez, igreja. Pela segunda vez Pedro é preso e levado à prisão. Mas a Bíblia nos diz no capítulo 12 do livro de Atos que a igreja fica sabendo da prisão de Pedro, e a intenção de Herodes Agripa era de matar Pedro, como, aleluia, morreu Jesus na cruz. A intenção era da mesma forma, no dia de Páscoa, condenar Pedro à morte e morte de cruz. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Herodes começou a matar os apóstolos e a multidão gostou, aleluia, o povo gostou de que se fazia com os crentes, prendiam os crentes, levavam a arena, matavam a espada, soltavam para os leões, e a multidão começou a gostar do espetáculo que Herodes Agripa estava promovendo e estava fazendo com a morte dos cristãos. Mas quando chega no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ele prende Pedro. No dia dos pães ázimos, ele prende o apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que no dia de Páscoa, ele queria levar Pedro diante da multidão para Pedro ser morto. Mas a Bíblia diz que a igreja começou a orar, a igreja começou a interceder, a igreja começou a clamar pelo apóstolo Pedro que estava preso. E a segurança era tão grande, a segurança era tão reforçada, que era 4 soldados, aleluia, em 4 turnos durante o dia, para vigiar Pedro, para Pedro não fugir. Pedro estava preso pelas mãos e pelos pés, e dentro da cela de Pedro havia 2 soldados, um à direita, o outro à esquerda, e cada soldado era preso junto a Pedro, e 2 soldados fora da prisão, vigiando Pedro e os outros soldados que ficaram presos junto com Pedro. Tamanha era a vigilância daqueles guardas. Então, muitas das vezes, meu irmão, eu quero começar a aplicar a mensagem de Deus para mim e para a tua vida. Há momentos que o inimigo ele quer nos prender. Há momentos que nós nos sentimos presos, aleluia, pela situação que nós nos encontramos, de uma tal forma que nós não sentimos desejos, nós não sentimos anseio de estar na casa de Deus, porque estamos presos. E essa prisão que nos prende não é uma prisão vista a olho nu, ela é uma prisão feita por correntes espirituais, que não são vistas para os olhos humanos, mas elas são correntes espirituais que estão nos prendendo. Aí Pedro preso, e a igreja intercedendo, a igreja orando, a igreja clamando, a igreja rogando a Deus por Pedro. Intensamente a igreja intercedia por Pedro.
Aleluia. Aleluia. E tem muitas das vezes, irmãos, aleluia, que nós temos é que orar. Muitas das vezes o jeito é só orar. Porque a igreja não podia fazer outra coisa a não ser orar. E muitas das vezes nós não podemos fazer outra coisa, irmão, a não ser orar. Glória a Deus. Muitas das vezes nós não podemos fazer outra coisa a não ser para não pararmos de orar, irmão. A igreja de Jesus Cristo, ela não pode parar de orar. A igreja de Jesus Cristo não pode parar de interceder. A igreja de Jesus Cristo, ela caminha na oração. A igreja de Jesus Cristo, ela não pode, aleluia, desanimar nunca de orar, irmãos. Porque a oração é uma das armas da igreja, irmão Cid. Se a igreja parar de orar, a igreja não anda. Se a igreja parar de orar, milagre não acontece. Se a igreja parar de orar, a igreja estagna, irmã Emília. A igreja não anda. E se você não parar de orar, meu irmão, a única coisa que faz você caminhar na presença de Deus, a única coisa que faz você persistir em caminhar nos caminhos de Deus é o relacionamento mais intenso com Jesus Cristo na oração. Porque a igreja que quer milagre, ela precisa de orar. A igreja que quer vitória, ela precisa orar. A igreja que quer receber de Deus bênção, ela precisa estar em oração. A igreja que quer crescer, ela precisa buscar a Deus em oração. E surgiu uma situação para a igreja orar mais, para a igreja interceder mais, para a igreja buscar mais ao Senhor, de um tal ponto que ela se reunia, a igreja se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos, e a Bíblia diz que a igreja orava intensamente, ou seja, a igreja não tinha tempo a não ser para oração. A igreja não tinha outra motivação a não ser a oração. Então a igreja não se envolvia em confusão, a igreja não se envolvia em fofoca, a igreja só tinha tempo de interceder intensamente pelo apóstolo Pedro, Aleluia. que estava preso. E a igreja orando, e a igreja clamando: Senhor, aleluia, solta Pedro. Senhor, livra Pedro da prisão. E a igreja orava, e a igreja clamava. Ô meu irmão, o poder da igreja que ora, irmão, abre porta. Aleluia, a igreja que ora, aleluia, ela recebe vitória. E quando eu falo de igreja, eu não falo de paredes. Eu falo de mim e de você, que somos igreja de Jesus Cristo. Aleluia, quando você ora, meu irmão, você move o dedo de Deus. Aleluia, para Deus agir ao teu favor. Aleluia, quando você ora, a sua oração, aleluia, ela não fica na terra, ela não fica retida aqui, aleluia, na igreja. A sua oração, ela sobe direto para o trono da glória. Aleluia, e chega nas narinas de Deus como cheiro suave, como sacrifício diante de Deus. E Deus, aleluia, está nos altos céus ouvindo a oração da igreja. E Deus estava ouvindo a oração da igreja que se reunia na casa de Maria, de João Marcos, mãe de João Marcos. Aleluia. E a intenção, aleluia, de Herodes era matar Pedro.